Mas vamos lá, porque papo com o Nelson rende pra caramba, né? A gente ainda tá no gente, vamos lá. Voltou pro Brasil, você ainda ficou ali uns 3 anos em Brasília, que você falou, começou a tocar nos bailes, recebendo músicos do Brasil, já foi uma experiência boa. Se você puder fazer essa ponte com a sua chegada no Rio, pra gente já ir pra cena instrumental e tudo isso. Bom, eu cheguei em Brasília, quando eu voltei primeiro dando bastante aula, porque eu cheguei com muito material, e uma coisa que eu fiz questão na época, eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso. Então, meus amigos músicos na época, pô, todo mundo ia lá para casa e levava. Eu tinha, pô, tem até hoje, aquele pack de apostilas. E aí ia todo mundo lá em casa. Xerocar. Todo mundo. O cara falava, rapaziada, copia mesmo, porque tem muita coisa bacana aqui, não dá para ficar isso comigo, né? Bota isso para andar, né? E aí eu comecei a dar muita aula também, que eu saquei. Foi muito engraçado. Eu comecei a dar aula e comecei a fazer alguns shows, e aí eu ficava... Show não, tocando na noite. Fiz até alguns shows também. Eu lembro que lá naquela época eu tenho umas coisas de jornal, cara, que dá vontade até de um dia postar essas coisas dos jornais guardados. Tipo assim, era o Verão Funarte em Brasília, Novos Talentos, uma coisa assim. Aí tinha um show da Zélia Duncan, da Zélia Cristina na época, que era o show dela, e tinha o meu show. Apesar de eu ter começado junto, ela estava fazendo show com outra banda, e eu estava fazendo o meu show. Então tem uma foto de nós dois, mas fazendo shows diferentes. Que a gente fazendo esse... Essa era uma época também pré-Legião Urbana, né? Foi pré, não foi antes? Foi um pouquinho... Isso foi... Esse Verão Funarte foi 84 para 85, eu acho. Você chegou a cruzar com a galera lá ou não foi da... Não era da minha turma, não era da minha rapaziada, não. Engraçado, por exemplo, eu era muito amigo do Lula Galvão, sempre fui, até hoje, né? A gente é muito amigo. O Lula chegou a fazer alguma coisa, tocar numa banda dessas. Acho que o Lula é um pouco mais velho que você, né? É um pouco mais velho, uns 2 anos mais velho. Que é um baita músico, né? Eu vou te falar a verdade, é o meu guitarrista preferido. O Lula é genial, cara. Como toca bonito aquele cara, pelo amor de Deus. Adoro, bicho. Aquele álbum dele com a Rosa, né? Bicho. O Lula realmente é muito impressionante. Porque ele tem... Ele sempre foi assim, né? Ele sempre procurava as coisas interessantes, assim. Desde quando a gente começou a tocar junto, assim, ele sempre me chamou muita atenção. A gente novo, quando eu voltei eu conheci ele antes de eu ter ido pro GT. Né? Aí quando eu cheguei do GT, ele foi um desses que pegou o material, copiou tudo e tal. Mas ele se formou, o lance dele, a formação dele foi com o Paulo André, que é Paulo André Tavares, um professor lá de Brasília, que eu fiz pouquinhas aulas antes de ir pro GT, só para aprender uma escala maior. Sim. Uma digitação. E eu lembro que ele me ensinou também a escala de blues, que eu não entendi para que servia. E ele me ensinou assim, porque eu não tocava nada, eu tocava bossa nova e MPB. Aí eu lembro que o Paulo André me disse, aprende isso aqui que vai ser bom para você. Eu lembro até hoje que ele me ensinou isso aqui. Toyo do pé. Aquela frase de blues, sabe? Eu falei, bom, onde eu vou usar isso, bicho? Não conseguia saber onde que era. Mas aí o Lula foi o Paulo André, que eu até recebi no café lá em casa, e o Hélio Delmiro. O Lula tirou tudo do Hélio Delmiro. Copiou tudo, velho. Copiou muito, transcreveu tudo. Gênio, né? Do Elinho. Ele foi meu professor. Na verdade, em 2004. A escola do Lula foi muito essa de transcrição, né? Eu lembro que ele tinha uma fitinha. Quando eu cheguei do GT, ele me mostrou essa fita. Eu falei, bicho, olha essa fita aqui. Ele pegou uma fita que ele tinha só as frases dos caras. Assim. Aí tinha uma frase, ele só copiava aquela frase. Aí aquela outra. Ele não quero pegar a música inteira, não. O solo inteiro, não. Quero pegar só essa frase aqui, boa, paca. E aí a fitinha dele, eu lembro que tinha uma fita que era com aquele saxofonista argentino que mora aqui no Brasil há muitos anos. Toquei com ele, meu Deus do céu. Que gravou no primeiro disco do Sérgio Mendes, aquele Você Ainda Não Ouviu Nada. Você conhece esse disco? Não, mas eu não vou ler. O saxofonista é o... Bota aí pra mim, quem é o saxofonista do Você Ainda Não Ouviu Nada? Daqui a pouco eles vão procurar e vão falar pra gente aí. Pô, ele vai ficar bravo comigo se ele ver isso aqui. Eu fiz o show dele em São Paulo, ele me convidou, foi muito legal. Argentina. Héctor Costita. Okay. Héctor Costita. Mas com o nome desse também é complicado, né? Ou você lembra ou não lembra. O Héctor, o Lula curte muito o Héctor, né? E nessa época,
ele tinha uma fitinha só com solos do Hector. Só com solos do Hector Cortijo. Bom, não sei nem por que eu estou falando disso. Voltei. Você estava falando do Lula, né? Como que foi a aprendizagem dele? Mas eu voltei para Brasília, lá do GT, comecei a tocar, comecei a dar aula e tocar. E era engraçado que aí eu comecei a ter a primeira noção da importância de tocar e dar aula também. Porque os alunos, eu lembro que chegava dezembro, os alunos iam embora e só voltavam em março. Não é? Eu falei, cara, como é que o cara vive, o profissional da música? Como é que ele vive dezembro, janeiro e fevereiro? Sem aluno, cara. Os alunos vão embora, né? Aí eu conversava com umas pessoas, não, tem escola que cobra anuidade, aí mesmo que o cara vai, mas não posso cobrar anuidade de aluno particular, não vai dar certo. Não faz tanto sentido. Não faz muito sentido, na escola até faz, né? Mas para aluno particular não dá, tá? E aí eu sacava, eu falei, não, então o jeito é o seguinte, quando tiver essas férias dos alunos, eu tenho que intensificar, tocar mais, né? E outra coisa que eu comecei a balizar foi como eu precificava. Porque, por exemplo, se eu cobrava X numa hora de aula, e eu ia tocar 4 horas à noite, quando eu ia negociar com o cara, eu falava, eu tenho que ganhar no mínimo 4 vezes o que eu ganho numa hora de aula, né? E aí eu ia fazendo o meu cachê, vendo até que custava, era muito louco. Minha cabeça ia tentando... Quanto custa a minha hora, né? Quanto custa a minha hora, né? E aí eu fui me profissionalizando ali, acabei indo tocar num lugar que é tipo um Scala, que tinha lá em Brasília. Nesse momento, eu ganhei uma experiência de palco bacana, porque era um palco grande, um lugar enorme, cabia 5.000 pessoas, sabe aqueles lugares grandes? Sim. E era um lugar para turista, que trazia artistas de fora e a gente acompanhava. Então, comecei a ganhar experiência, né? Fiz com Simonal, fiz com, sei lá, Elisete Cardoso, fiz com... Fez o baile mesmo, né? Baile. Fiz tô tentando lembrar o nome dos artistas. Foram muitos artistas ali que eu aprendi. Inclusive, foi aí, cara, que meu respeito pelo Simonal musicalmente, porque eu gostava do Simonal. Dizem que ele era genial, né? Ele era genial, bicho. E ele sabia muito. Se você pega o seguinte, a consciência de um cantor, a consciência musical de um cantor, se o cara não toca nenhum instrumento musical, se ele toca um instrumento, ele tem essa vivência harmônica, né? Normalmente ela não é tão grande quanto a do instrumentista. Sim. O Simonal, cara, ele chegou, eu lembro que ele chegou no ensaio, né? E ele trouxe as partes todas muito bem escritas, sabe? Tudo bacana, partitura para todo mundo, vamos tocar. E eu lembro que tinha assim, lembro até hoje dessa cena, cara. Tinha um acorde que era um Lá7 13 bemol 9, manja? Sim. E aí eu fiz ele, mas logo depois eu fiz um bemol 13 sustenido 9. Para resolver no Ré menor. Né? Aí passou assim, aí acabou a música, ele falou assim: você da guitarra aí, aquele ali mantém o 13 bemol 9, não muda não. Falei, cara, o cara. Ele sabia pela sensação ou ele sabia conhecia as tensões? E tudo ele conhecia. Ele conhecia muito bem o arranjo que estava ali, né? Entendi. Sabia o que tinha. E sabia também a sensação, sabia que eu não estava tocando o 13 bemol 9. Eu tinha arranhado e ele já tinha passado para outro acorde, me achando o máximo, não vou tocar 2 coisas diferentes. Ele, não é isso não. Fica no 13 bemol 9. Então, assim, ali o meu respeito por ele cresceu mesmo. Eu falei, pô, esse cara é foda, esse cara é um dos bons. Então, a minha vivência musical em Brasília foi isso, mas eu saquei que em Brasília eu estava batendo já com a cabeça no teto, sabe? Ali o mercado, apesar de Brasília ser um lugar muito bacana para você estudar, é uma cidade que não te impõe, naquela época principalmente, eu não sei como é que é hoje viver em Brasília, mas naquela época a gente tinha muito isso de trocar com os amigos, muito, né? O Gamela, ele era um polo também que fazia, o Gamela era um cara que era muito agregador. Então a gente ia postar em Brasília, não tem nada a fazer, vou passar lá no Gamela. Aí você chegar lá, tinha um monte de músico. Todo mundo levando som. Porta aberta. Porta aberta, o dia inteiro. E fazer aula com o Gamela era uma loucura, porque chegava, marquei aula mesmo, vou pagar a aula lá, né? Então, marquei minha aula aí de 2 da tarde, 2 às 3, né? Eu chegava já tinha outro cara lá, que não tinha vindo de manhã, já tinha almoçado com ele e continuava. Aí eu chegava, ele começava a dar minha aula com o cara aqui do lado, tocando junto, aí eu pegava também. Aí eu ficava, eu ia ter aula às 2, eu saía de lá às 6 da tarde, eu ficava à vontade, ia chegando aluno e de repente a sala já tinha 10 caras, todo mundo, uma festa. Era uma escola, né? Era uma escola, exatamente. E aí eu senti que Brasília
tava chegando num limite, assim, para mim, porque eu tava fazendo as melhores gigs, tocando nos melhores lugares, comecei a fazer gig, assim, chamando artista do Rio para fazer, né? Chamei o Mauro Senise, fazia... Eu lembro que eu fiz uma série num lugar que tinha lá, Casa Thomas Jefferson, fiz uma série assim, homenagem ao Wayne Shorter, só com músicas do Wayne Shorter, chamei o Mauro Senise para fazer. Em Brasília ainda? Em Brasília. Depois eu fiz lá homenagem a Chick Corea, aí eu chamei um vibrafonista, quem que fez, meu Deus do céu, foi o... Vai brigar comigo também, que é amigão meu, tô com a cara dele aqui. Ney Rosauro. Aí o Ney, pô, a gente tocando aquelas children's songs, que é lindo, né, do Chick Corea. Aí, em homenagem a Chick Corea. Aí eu fiz várias coisas, assim, bacanas lá em Brasília, mas eu senti que eu tava batendo com a cabeça no teto. Eu falei, cara, mais que isso não vai rolar. E o Rio tava fervendo nessa época. E o Rio, pô, imagina. Era a meca do Brasil da música, era Rio, não era São Paulo, né? Total. Isso em 1987. O Nelson, meu filho, já estava casado. Eu casei 2 anos, eu casei em 85. Com 22, né? Com 22. 22 anos. Fiz 23 em 86, né? Em março de 86. Então foi rápido, assim. Mas eu casei com 22 e minha esposa com 19. E aí, em 87, eu já estava com meu filho, o Nelson, tinha 4 meses. E aí a gente resolveu vir para o Rio. Os pais da minha esposa moravam aqui. Aí eu falei, cara, dá para ir para o Rio? Eu tive um convite para ir dar aula na Estácio. Ah, já era faculdade lá? Faculdade, já era. É porque eu sei que depois você deu aula, mas foi bem depois, não? Eu fui para a Estácio nessa época. Aquele curso que o pessoal fazia faculdade na Estácio de Música era nessa época? Nessa época. O Morel fez lá. Entendi. Pô, mas para mim era mais recente. Não, é porque eu fiquei lá 12 anos. Durou tanto tempo assim? Durou. Como é que foi o negócio da Estácio? Foi o seguinte, eu comecei a vir no Rio fazer show com o Yuri Popov. Baixista acústico, né? Monstro. E o Mauro Senise tocava nessas gigs. Aí eu vinha de carro, fazia esse show e voltava. Estava indo e voltando. Aí um dia o Mauro falou para mim, Nelson, você tem que vir morar no Rio, bicho, porque eu falo para as pessoas, tem um guitarrista muito bom lá em Brasília, o cara fala, pô, não vou chamar o cara. Essa vinda de carro não dá, não dá. 15 horas de viagem. É chão pra caramba. E eu vinha mesmo, investindo nisso, né? Mas o meu sogro e minha sogra moravam aqui, na Tijuca. Moro até hoje lá. E aí eu comecei a conversar com a minha esposa, falei, cara, vamos mudar o Rio. A gente ainda muito duro ainda, né? Muito duro. Vamos mudar para o Rio e tal, mas não dá para a gente alugar nada lá no Rio ainda, nem sei como é que vai estar. Mas numa vinda dessas aqui, a gente já com essa vontade para o Rio, numa vinda dessas, o Yuri dava aula na Estácio. A Estácio tinha acabado de abrir o curso superior de música, que foi o primeiro curso, acho que ninguém sabe disso. A Estácio é o primeiro curso superior de música popular do Brasil. Os caras abriram antes de Campinas, bicho. Impressionante, cara. E assim, fez sucesso, né, cara? Foi muito bacana. Até hoje fala dessa época. Foi muito bacana. Aí o Yuri falou, cara, dá um workshop para nós lá na Estácio. Eu falei, claro, vou lá fazer um workshop. Num desses shows que eu vim fazer, eu fui fazer um workshop na Estácio. E aí quem era o chefe de departamento era o João Carlos Assis Brasil, que é irmão do Vitor, né? O João Carlos era o diretor. Imagina só, o João Carlos era o diretor da escola de música, da Estácio. Aí o João Carlos assistiu o workshop. Eu lembro que quando terminou o workshop, ele me chamou assim no canto. Falou, você não quer vir dar aula aqui, não? Eu falei, cara, eu não sou formado. Porque eu tinha voltado do GT. Quando eu voltei do GT, eu fui para Brasília e eu transferi meu curso para música, na UNB, lá em Brasília. Mas eu estava começando do começo, do zero. Sim. Falei, cara, eu não sou formado. Ele falou, olha, nós somos a primeira universidade de música popular no Brasil. Não existe ninguém aqui formado por universidade brasileira. Existe gente formada lá fora. Pouquíssimos. Não tem ninguém aqui no Brasil. Eu consigo facilmente uma justificativa e te trago para dar aula aqui. Interessante isso. Aí eu falei assim, cara, tô dentro. Falei com a minha mulher, vamos. Oportunidade. Para onde a gente vai? Vamos morar vamos para casa da minha sogra, ficar ali um tempinho, 2 meses. Depois aí com o salário da universidade a gente aluga um negócio. Já veio empregado então, pô. Já vim empregado. Só que quando eu cheguei, né, a Estácio entrou em greve e não contratou ninguém, não estava contratando ninguém. Fui contratar só no ano seguinte. Eu falei, pô, agora eu já mudei, eu vou ficar aqui, velho.
Foi muito doido. Eu cheguei e a Estácio entrou em greve, cara, e não contratou. Aí eu falei, Deus meu, agora fiquei sem emprego, né? O que eu vou fazer, né? Mas aí eu lembro que eu cheguei num domingo aqui e liguei pro Mauro. Falei, Mauro, o que eu faço, bicho? Ele falou, você tem que mostrar a tua cara. Você tem que... Tem uma jam session amanhã, segunda-feira, Jazzmania, que é o Nico Assunção, que é o capitaneando. É o Nico Assunção, o Bala e o Marinho Boff, era um trio. Para quem não conhece Nico Assunção, talvez seja a maior referência do baixo do Brasil elétrico, né? Principalmente como... Não só como base, mas como solista também, né? Sim, A gente tem outras referências, Luizão Maia, sim. mas que não era solista, mas na base... Da música instrumental, né? Da música instrumental, sim. É o Nico, com certeza. Né? É o Nico.